Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Gunnar Berg. Que grande alegria poder com os meus irmãos nessa ocasião partilhar algo a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, um estudo sobre os sinais, os sintomas de que Cristo está prestes a arrebatar a sua igreja. Antes de irmos ao nosso texto, eu quero aproveitar essa oportunidade e registrar nossas saudações na paz do Senhor Jesus Cristo ao pastor Esdras, sua esposa, suas filhas, meu amado irmão, que Deus o abençoe muitíssimo, sobretudo neste tempo em que o irmão está nos Estados Unidos, tratando de outros assuntos relacionados ao reino e pronto para retornar ao Brasil, tão logo assim a oportunidade se apresente. Que Deus o abençoe ricamente, pastor Esdras. Também nosso abraço ao irmão Bruno, que foi o portador do convite para que estivéssemos aqui. Bruno, Deus te abençoe, você é muito especial para nós. E saudações a todos os irmãos castelistas, irmãos integrantes desse ministério inovador e, em certa medida, exclusivo, Castilho de Rei. Que o Senhor abençoe os irmãos, continue renovando a sua força e ajudando a cada um na pregação do Evangelho, Hacendo Cristo famoso. Que grande alegria é poder saber que tantos jovens estão preocupados com a evangelização das crianças. Meus amados irmãos, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E devemos começar esse estudo a partir de Mateus capítulo 24. Então já pegue a sua Bíblia, deixe aberta Mateus capítulo 24. E este capítulo é muito importante, aliás, não somente por causa do contexto da volta de Cristo, mas também porque ele nos fala a respeito de um dos aspectos do ministério tríplice de Cristo, um aspecto razoavelmente desprezado, ignorado até, porque Cristo, todos nós sabemos, desempenha um tríplice ministério. Jesus Cristo é rei, mas isso ninguém tem dificuldade de lembrar, ninguém se esquece disso. O Senhor Jesus é o nosso rei. Jesus Cristo é sacerdote, e eis aí outra coisa que também não nos esquecemos, vez por outra, com facilidade, nós fazemos lembrar o texto da carta aos Hebreus, que fala que não temos nós um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, senão um que, em tudo havendo sido tentado, não pecou jamais. Este mesmo texto aos Hebreus diz: Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, como nosso sacerdote pleno, não é algo desconhecido. Mas Cristo, como profeta, incrivelmente é. Pouca gente se lembra que Cristo é profeta. Ninguém prega sobre Cristo sendo profeta, mas Cristo é. Agora veja que coisa irônica, se observarmos religiões como o islamismo, por exemplo, ela ressalta que Cristo era um profeta e o esvazia, ou tenta esvaziá-lo, mas não consegue, de seu ministério real e seu ministério sacerdotal, enaltecendo apenas o aspecto profético de Cristo. E mesmo assim, claro, não da forma plena como a Bíblia apresenta Cristo profeta, porque o Islã, embora reconheça que Cristo é um profeta e assim defina o Senhor Jesus Cristo, diz que Maomé é o profeta. Então, é uma curiosidade apenas para observarmos que esse aspecto do ministério de Cristo, Jesus Cristo é profeta, de alguma forma não tem sido por nós atinado, estudado, considerado e valorizado. Mas capítulo 24 do Evangelho de Mateus é uma profecia do Senhor Jesus Cristo. E essa profecia é conhecida como o sermão profético, o princípio das dores. Mateus capítulo 24. Nós vamos nos lembrar aqui, a partir do versículo de número 4, o Senhor Jesus Cristo começa a declinar alguns sinais a respeito da volta de Cristo. Mas é muito interessante porque isso nos gera algumas perguntas e nós mostraremos quais são elas e também as respostas a elas. Porque o Senhor Jesus Cristo fala de alguns sintomas que não são exclusivos do tempo que nós vivemos. Na verdade, não é agora simplesmente que surgiram falsos profetas, não é desde agora que tem surgido guerras, rumores de guerras e coisas assim. Então, qual é a serventia de uma profecia que apenas fala de coisas que sempre existiram, que sempre aconteceram? Como que eu posso me guiar por estas coisas se elas não são exatamente exclusivas do tempo que eu vivo ou exclusivas dos tempos que antecedem imediatamente a volta do Senhor Jesus Cristo? Bem,
O Senhor Jesus Cristo fala, vamos ver que coisas são estas? Não vos engane, versículo 4, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está aí um primeiro sinal, um primeiro sintoma da proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu acabei de dizer, ora, não é o caso de que sempre tenham havido falsos profetas, não é sempre o caso de que tenham havido falsos cristos. Israel mesmo estava às voltas uma ou outra vez, inclusive nos tempos imediatamente anteriores a Cristo e nos tempos posteriores a Cristo, com pessoas dizendo ser o Messias, levantando-se em seitas, levantando-se em movimentos políticos, tentando de alguma forma chamar para si o caráter messiânico do ministério de Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo é o único que é Cristo verdadeiramente, só ele preenche todos os critérios proféticos preditos no Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que muitos apareceriam em seu nome dizendo eu sou o Cristo e enganariam a muitos. Ora, eu observo que não apenas a ocorrência de falsos cristos seja algo a notar, mas também a quantidade de pessoas enganadas é um sintoma que não se pode desprezar. De fato, muita gente já apareceu dizendo-se Cristo, mas acredito que a quantidade de pessoas que siga os falsos cristos nunca foi maior do que aquela que é hoje. Basta observarmos em países como os da América Latina, em especial no Cone Sul, em especial na América do Sul, em especial também no continente africano, onde as seitas evangélicas estão se multiplicando e arrancando adeptos para si em seu favor, contados aos milhões. A quantidade de falsos cristos é realmente alarmante, mas a quantidade de seguidores dos falsos cristos é que é algo bem característico e exclusivo do tempo em que nós estamos e não repetida historicamente antes de nós. Então aí nós temos a conjunção de dois fatores, não apenas a ocorrência de falsos profetas, mas talvez e principalmente a quantidade de seguidores desses falsos profetas. É coisa alarmante mesmo. O Senhor Jesus continua dizendo assim: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça e não é o fim. Guerras e rumores de guerras também não é coisa que se restringe ao nosso tempo. Mas eu fiz um levantamento bem detalhado num estudo de alguns anos atrás, que faz parte, inclusive, do capítulo de um dos livros que eu tenho publicado. E esse estudo faz a contagem das guerras ocorridas pelo menos a partir do quinto século antes de Cristo até os nossos dias. E conforme vão se passando os séculos, nós vamos verificando que estatisticamente a quantidade de guerras e de mortos em cada combate vai se tornando cada vez maior. O século XXI, que é esse que nós estamos vivendo e que está agora com 19 anos, não vai correr dizendo que estamos com 20 anos, porque não é, gente. O ano é 2020. Esse século que nós estamos, que é o século XXI, agora estamos no ano de 2020, já é o século mais belicoso da história da humanidade. Se observarmos a taxa de conflitos ocorridos nos últimos 20 anos, nós veremos que a sua proporção por bilhão de habitantes é muito superior à taxa de conflitos ocorridos nos séculos anteriores. E olha que o século XX teve pelo menos duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, tivemos a Revolução Russa Comunista, que aconteceu nos anos de 1918 especialmente, quando toda a família imperial russa do czar Nicolau Romanov foi massacrada, dizimada, assassinada. Tivemos as guerras do Vietnã, a Guerra da Coreia, inúmeros conflitos e guerras civis na África, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando o território africano foi retalhado entre as potências vencedoras.
Conflitos no leste europeu, conflitos atrás da cortina de ferro, atrás da cortina de bambu. A cortina de ferro era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia. A cortina de bambu é da República Popular da China, que é comunista. Atrás também das linhas da Coreia do Norte. O século XX é um século violento, mas o século XXI já é mais violento que o seu antecessor. Outra coisa muito importante não são apenas as guerras, mas os rumores de guerra, o que é algo bem característico do nosso período mais moderno em que vivemos, em que antes que uma guerra aconteça, nós acompanhamos uma escalada da violência de tal forma que o mundo entra em pânico antes mesmo que qualquer tiro seja disparado. Não que nas guerras anteriores não acontecesse isso, é claro que acontecia, mas também vamos observar que quando reinos entravam em conflito, nos séculos anteriores, dadas as comunicações bastante parcas entre um e outro, não havia uma escalada diplomática, uma efervescência que ia se avolumando mais. As guerras, elas estouravam, não que não houvesse contato prévio ou diplomático, sim havia, mas elas estouravam mais rapidamente do que hoje. Hoje há um fervo antecedendo a batalha, os rumores de guerras, e isso mergulha o mundo em um estado de pânico. As bolsas caem só pela expectativa da guerra. As indústrias fecham, a recessão econômica vem apenas pela expectativa de combates que talvez nem aconteçam. Vocês se lembram da Guerra Fria? A Guerra Fria foi um rumor de guerra que se estendeu desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a queda da Cortina de Ferro, a queda do Muro de Berlim, nos anos 1990. E durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética não trocaram tiros, disparos entre si diretamente. Eles se conflagravam através das suas nações, ou especialmente os Estados Unidos encarava a Rússia através das nações comunistas satélites dos russos, porque os Estados Unidos, há quem não goste deles, mas eles davam a cara à tapa, mostravam-se na guerra, iam para o combate. Agora, próprio do comunismo, os russos se escondiam atrás de nações paupérrimas como o Vietnã, como a Coreia do Norte e como outros paisecos, outras republiquetas populares comunistas espalhadas pelo mundo. Mas entre Rússia e Estados Unidos mesmo não houve disparo. O que houve foi um rumor de guerra que durou por mais de meio século. Bom, nós temos aí então rumores de guerras, coisas bem próprias do nosso tempo. Ainda nos diz o Senhor Jesus Cristo, exercendo o seu ministério profético, que é mister que tudo isso aconteça. Agora eu quero que você preste atenção nessa palavrinha, mister que isto aconteça. Não é uma palavra comum, não é uma palavra que nós usamos em todo dia. Mas aqui nós estamos diante de uma necessidade profética. Quando eu digo que é mister que alguma coisa aconteça, não é apenas que é notório, não é apenas que é conhecido, mas também que é necessário. Nós não estamos apenas diante de um fato conhecido, mas um fato conhecido e incontornável. É necessário e já é conhecido que estas coisas aconteçam. Ora, mas alguém poderia perguntar, por que é necessário que o mundo se conflagre? Por que é necessário que haja guerra, fome, pestilência, como sinal que anteceda a volta do Senhor Jesus Cristo? Não é um pouco de perversidade escatológica do Senhor Deus em dar como sinal da volta de Cristo isto? Ora, observe bem que estes sinais não são provocados pelo Senhor Jesus Cristo. Não é Deus quem provoca as guerras, não é Deus quem provoca as doenças, não é Deus quem provoca a pestilência, os maremotos e os terremotos. Tudo isso, inclusive os fenômenos naturais, vão se avolumando, se agigantando e se levantando como sinal da deterioração moral, a deterioração ética, a deterioração espiritual e física em que o mundo se mergulha cada vez mais. Então estas coisas são incontornáveis porque o estado espiritual em que o mundo se encontra é igualmente incontornável. O mundo é assim caído e ele jamais haverá de regenerar-se. Eu sei que nós evangelizamos esperando que com isso alguma coisa sempre mude ao nosso redor para melhor,
E sempre alguma coisa muda para melhor ao nosso redor quando alguém aceita ao Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo jaz no maligno. E o que nós fazemos não é salvar o mundo, é tentar salvar as almas que estão no mundo. E vamos brigar por elas, porque Satanás as quer enredar e levá-las ao inferno. Logo, estas coisas todas vão acontecer e são inevitáveis, não porque Deus as esteja provocando, mas porque elas são o sinal e a prova de toda a decadência do mundo. Diz-nos ainda o Senhor Jesus Cristo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, isso é guerra, rumores de guerras, e haverá fomes, pestes em todos os lugares. Ora, fome. Não houve fome sempre. As pessoas nunca viveram, nunca houve para todas as pessoas comida. É verdade mesmo. Sempre houve pessoas morrendo de fome em todo momento. Agora, uma coisa interessante é observar que em alguns momentos da história pretérita, passada, as pessoas morriam de fome porque de fato não tinham comida. Hoje as pessoas morrem de fome porque não têm acesso à comida que sim existe. Vamos observar algumas catástrofes de fome ao longo do tempo e nós vamos observar que, por exemplo, a Europa passou por algumas crises de abastecimento de alimentação ao longo dos séculos, dos 2000 anos anteriores a nós. E por que isso aconteceu? Porque a terra se tornou estéril, porque não era possível plantar, não era possível colher. Mas agora nós estamos passando por um momento em que sobeja alimento no mundo. Hoje se produz no mundo, em média, 40% mais comida do que aquilo que era necessário para alimentar a população do mundo. Então a questão aqui não é falta de produção, é falta de acesso. Isso é uma perversidade bem particular dos séculos que nós estamos vivendo, século 20 e 21 especialmente, e é uma característica diferente nos episódios de fome, porque o mundo é produtivo. Hoje sobeja alimento. Observe na sua casa a quantidade de coisa que você joga fora. E uma das coisas que nós aprendemos quando começamos a ter esta vida em seminário, essa vida em internato, é nos tornarmos econômicos, poupadores, não desperdiçadores, racionadores dos recursos, da comida especialmente. Agora as pessoas estão acostumadas a pegar a comida, comer só o que querem, jogar o restante do prato fora. É muito interessante, se você tiver olhos clínicos para isso, não deixe de prestar atenção, porque a sua vida vai mudar. Observe a quantidade de comida que nas praças de alimentação dos shoppings é jogada fora sem ter sido tocada. As pessoas vão às vezes ao McDonald's, aos outros fast foods, aqueles restaurantes que servem pratos executivos prontos e às vezes jogam uma refeição inteira fora, não tocam em nada, não bebem o refrigerante. Comprou para quê? Para desperdiçar. Então é um tipo diferente de episódio de fome, é um tipo de fome caracterizado não pela ausência da produção, mas pela incapacidade de ter acesso. Outra coisa nos fala a palavra de Deus a respeito de pestes. Eu talvez não precise falar muito sobre esse ponto hoje, porque nós estamos vivendo um período de pestilência. As pessoas tentam disfarçar as coisas com a palavra pandemia, mas não, é uma pestilência. Nós estamos sendo assodados por um vírus chinês que fugiu ao controle e esse vírus chinês está desgraçando a humanidade, não apenas com as consequências mais previsíveis de uma pestilência, que é a morte do ser humano, mas principalmente com a enxurrada de mentiras e inverdades e toda a politização que cerca essa questão. Essa é a verdadeira peste que nós estamos enfrentando. Mas sempre houve peste no mundo. Sim, sempre houve. Você deve ter escutado falar sobre a peste negra, que também teve origem na China, chegou à Europa através de uma embarcação italiana e arrasou com a população da Europa. Vários milhões de pessoas morreram. Quase um terço da população europeia morreu durante o período da peste negra. Agora nós estamos vivendo outra peste chinesa, que é esse vírus chinês
que foi batizado para disfarçar as coisas de coronavírus. Mas é um vírus chinês, gente. Vamos ser precisos nas coisas, dar um nome aos bois. Ou aos morcegos, sei lá. Então, estamos aí vivendo um período de pestilência. Agora, você observe que coisa interessante, o como isso mudou a nossa realidade. As pessoas estão trancadas dentro de casa, ainda assim estão morrendo, estão confundindo paliativo com cura. Tem gente achando que esta clausura, este lockdown, essa quarentena é cura. Não é, é paliativo. Nós estamos observando esse vírus sendo usado como um pretexto para perseguição religiosa. As igrejas estão caladas, estão trancadas, estão trancafiadas. Os pastores estão sendo processados porque ousam cultuar, ousam atender os irmãos, ousam fazer reunião, ousam orar, ousam ungir, ousam fazer plantão. Os pastores estão sendo processados pelo Ministério Público em vários estados do nosso país. Falam sobre a abertura de cinemas, reabertura de teatros. Hoje mesmo em São Paulo foi dito isso, mas ninguém citou a igreja, como se um cinema fosse muito mais importante para a vida das pessoas do que uma igreja. Então nós estamos observando aí algo bem interessante, contrário a tudo aquilo que nós poderíamos imaginar como resultado de uma pestilência no passado. No passado havia a morte, hoje há cerceamento da liberdade religiosa. Estamos vivendo um período muito estranho e satanicamente grotesco. E estamos observando algo, irmãos, que há uma progressão profética na mensagem de Cristo, porque nós vamos das guerras para os rumores de guerras, daí para a fome, da fome para a peste, da peste para o terremoto. E questão dos terremotos é interessante. No livro que eu citei aos irmãos que pesquisei para escrever, eu fiz um estudo contabilizando, tabulando todos os terremotos catalogados nos últimos 500 anos, e o século 20 e o século 21 tem a média de terremotos por ano mais alto da história. E o século 21, especialmente, já é o século mais chacoalhado da história da humanidade. Nunca houve tanto terremoto como no século 21. E isso nos leva a uma progressão que está no versículo 9. Todas estas coisas vêm e ainda haverá perseguição, porque seremos atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então não é simplesmente fome, não é só guerra, não é só peste. Nós estamos falando de perseguição. Agora eu quero falar com você, preste atenção. Eu não sei qual que é o seu interesse em escatologia. Eu não sei se você está interessado por curiosidade, se você é daquele que tem as perguntas bizarras, aquelas perguntas que a Bíblia não se digna a responder porque não são importantes. As crianças na barriga da mãe vão ser arrebatadas? Irmão, quero saber se você vai ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado? Será que nós estamos prontos para o arrebatamento? Isso é mais importante. E aqui está algo que nos confronta, preste atenção. Você está pronto para sofrer por Jesus? Não se deixe empolgar pelas apresentações do Castelo do Rei, você vestido de palhaço, fazendo as coreografias. Não. Estou perguntando se você está pronto para sofrer por Jesus. Não se deixe impressionar pelo fato de que você faz parte do grupo de intercessão, que fica um pouco mais afastado da onde está acontecendo a apresentação, com as mãos erguidas. Não. Estou perguntando se você está pronto para sofrer por Jesus. Você está pronto para sofrer por Cristo? Está pronto para ter a sua vida ceifada por amor a Cristo? É disso que nós estamos falando. Aliás, é disso que Cristo está falando. Em sermos trancafiados, em sermos presos, separados das famílias, zombados, achincalhados e mortos. É uma situação muito mais grave do que nós podemos imaginar. Haverá traição. Quer dizer que as pessoas vão entregar aos seus companheiros, entregar ao seu próximo, aos seus familiares, para escapar da ira das autoridades. É disso que nós estamos falando. Tudo isso é sinal da volta de Cristo.
Agora, o Senhor Jesus Cristo está em uma profecia muito importante e que abrange um período histórico muito grande. Não é só o período antecedente à volta de Cristo, mas o período posterior ao arrebatamento. Observe que o Senhor Jesus diz assim: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque tem muita gente que pensa que esse versículo significa que quanto mais falarmos do Senhor Jesus Cristo, tão mais proximamente o arrebatamento acontecerá. Quanto mais evangelizarmos, mais rápido Jesus Cristo volta para arrebatar a sua igreja. Oh, irmão, que simplicidade! Se eu pudesse evangelizar mais para acelerar a volta de Cristo, o que eu estaria fazendo? Mexendo no calendário escatológico, com possibilidade, se não demarcar, ao menos de manipular a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso quebra a doutrina da imanência do arrebatamento. Então, esse versículo não significa que quanto mais evangelizarmos, mais pessoas, mais rapidamente Cristo irá voltar. O que significa o versículo, então? É um versículo que está ligado ao testemunho de Israel a todas as gentes, após o arrebatamento, quando Cristo, então, já descendo com a igreja, vai se posicionar ao final da batalha do Armagedon, e aí o Senhor Jesus Cristo, então, será testemunhado por Israel, por todas as gentes. Israel vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, e todo mundo vai ver isso acontecer. Aí virá o fim. Então é um testemunho de Israel, não é seu testemunho para acelerar a volta do Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós temos então os sinais mais importantes a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero dizer a você que preste muita atenção em algo que eu vou lhe dizer. O estudo escatológico é prazeroso, é gostoso, é maravilhoso. Você não tem que ter medo de estudar escatologia, não tem que ter medo do livro do profeta Daniel, das profecias de Ezequiel, das profecias de Isaías sobre o milênio e, principalmente, não tem que ter medo do livro do Apocalipse, não. Meu irmão, estuda isso, pega, lê, abraça, ora e o Senhor Jesus vai te dar entendimento. O que você não deve é desprezar isto como sendo um alerta. Ninguém deve estudar escatologia só para estudar. Nós devemos estudar escatologia para temer. Nós devemos estudar escatologia para nos preparar. Lá no livro do Apocalipse, deixa eu abrir aqui, a abertura do livro do Apocalipse é a seguinte: revelação de Deus a Jesus Cristo, a qual o Senhor lhe deu, e pelo seu anjo a enviou e a testificou a João, para mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Eu vou ler aqui, para não deixar a memória me trair. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as testificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, o que nós temos aqui, com esta meditação escatológica, é um alerta a que você abrace a volta de Cristo, ame a volta de Cristo, prepare-se para a volta de Cristo. Nada de ficar esperando a volta de Cristo. Se você ficar esperando, esperar é coisa de gente ociosa. Você se prepara para a volta de Cristo. Prepare-se em santidade, prepare-se em serviço, prepare-se em evangelismo, prepare-se em trabalho, e o Senhor Jesus Cristo vai, no momento que está reservado no seu calendário escatológico, vir buscar a igreja. Agora preste atenção. O arrebatamento é coisa séria, é coisa real, vai acontecer. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua alma. É hora de dizer não a todas as coisas que atrapalham a sua comunhão com Cristo. A mentira, o engano,
o roubo, a sexualidade ilícita, o namoro escandaloso, a pornografia, o homossexualismo, o lesbianismo, todas as coisas que atrapalham a sua comunhão com Cristo. E você sabe quais são elas e você sabe o que delas em sua vida ainda há. Se há uma coisa importante no estudo do arrebatamento, não é saber discernir os tempos, as estações e os sinais. É saber reconhecer se a sua alma está pronta ou não. Então agora eu quero que você, por favor, feche os seus olhos comigo por alguns instantes. Nós vamos orar para terminar essa nossa explanação. Meu Senhor e Deus, te louvo e te agradeço por aquilo que representa o estudo desta hora. Por aquilo, ó Pai, que significa pensar e meditar na Tua palavra, olhando para o arrebatamento da igreja. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos dá da Tua graça. Aos meus irmãos que ouviram essa palavra, Senhor, eu peço, toca-lhes na alma, toca-lhes no coração, toca-lhes no ser, para que eles se preparem da maneira correta para encontrar contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Em outra oportunidade eu espero poder encontrá-los, vê-los, cultuar junto com você. E outra vez eu reitero, esse é um ministério especial, exclusivo. Você deve se alegrar em fazer parte dele e entender que ele é para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.